Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui na JPR 2025 e daqui nós vamos direto para o stand da Agfa, que é o nosso novo apoiador do canal. Vem com a gente. Chegamos, pessoal, e para minha felicidade, estou encontrando aqui com a engenheira biomédica Gabriela Lima, minha aluna, ex-aluna da PUC, trabalhou muitos anos nos hospitais e agora está trabalhando na indústria, e nós vamos ter a oportunidade aqui de compartilhar esse vídeo no stand da Agfa para explicar mais um pouco sobre radiologia, sobre os equipamentos que ela está trazendo, sobre os recursos tecnológicos de detecção e processamento de imagens. Então, Gabi, conta para nós aí qual o caminho que nós vamos fazer. Vamos começar pelo DR800? Sim, muito obrigada pela participação, Lúcio. Hoje estamos aqui no stand da Agfa, eu sou Gabriela Lima, hoje sou especialista de produto da Agfa e estamos aqui hoje para mostrar algumas das nossas tecnologias no stand da Agfa. Okay? Vamos falar hoje um pouquinho do nosso equipamento telecomandado que está aqui no stand, o DR800, e vamos falar alguns dos detalhes. E aqui só para vocês verem, tá certo? Esse seria o comando do equipamento que o operador vai utilizar para produzir essas imagens, processar as imagens, disponibilizar na rede, fazer o arquivamento, até disponibilizar onde você quiser. E agora a gente vai para o aparelho para explicar rapidamente como é que funciona esse negócio da produção do raio-x, como é que o aparelho produz essa imagem. Vamos lá? Você veja que é bem fácil, né? Pouco esforço do operador. Vou subir aqui um pouquinho a mesa. E aqui, olha, é bem intuitivo, tá certo? Eu nunca operei o equipamento, mas ele é bastante intuitivo. Só uma coisa que eu sempre faço nos aparelhos de raio-x, de cara, né? É a iluminação, onde vai centralizar o equipamento. Eu costumo girar aqui para vertical, né? Fazer o movimento na vertical, na horizontal, para ver se o colimador está funcionando direitinho, que às vezes ele descalibra, então é bem interessante. Mas, Gabi, vem aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a radiação, tá certo? Como é que ela é gerada. Aqui a gente tem um tubo de raio-x, que basicamente, vamos dizer, é uma lâmpada que vai gerar uma nuvem de elétrons, e eu vou aplicar kilovolts kV, e vou acelerar os elétrons em direção a um target, um alvo, que é feito de tungstênio, e aí vai ocorrer a geração do raio-x. Só que essa radiação, eu tenho vários tipos de radiação, muito baixa, muito alta, tem radiação inclusive que nem chega no paciente, ou quando chega nem atravessa o paciente. Por isso, saindo aqui já tem um filtro para eliminar essa radiação de baixa energia. Aqui o colimador, eu direciono, colimo essa radiação, ela vai atravessar o paciente. Atravessando o paciente vai reter uma parte dessas radiações. Então, por exemplo, o osso vai reter mais radiação do que o músculo. E aqui embaixo nós temos um detetor, que nós vamos mostrar em mais detalhe. No passado era filme, mas hoje com os avanços, hoje é tudo basicamente digital, de alta precisão, traz várias vantagens, incluindo a redução da dose que a gente dá para o paciente. Agora eu vou perguntar para a Gabi as vantagens, as aplicações, por que vocês desenharam, procuraram esse design e aplicação? Vamos lá, Gabi. Claro. Além de todo o nosso portfólio, o DR800 ele veio como um equipamento multipropósito. Então ele é um equipamento que, além da radiografia convencional, além dos exames que a gente costuma fazer no dia a dia ali no hospital, a gente consegue ter algumas aplicações especiais. Então aplicações especiais como exames de fluoroscopia, exames que realizam a tomossíntese, a gente também consegue fazer com esse equipamento, e além de aplicações de intervencionismo, como utilizando a angiografia por subtração digital. Então é um equipamento multipropósito, onde a gente consegue fazer diversas aplicações utilizando esse equipamento. Eu vou aproveitar os ganchos que ela deu aqui. Por exemplo, ela falou fluoroscopia, e fluoroscopia é a produção da imagem em tempo real. Na hora que o médico precisa da imagem, a imagem está sendo gerada. E pelo que eu entendi, inclusive alguns procedimentos de angiografia, vocês... Exato, a gente também consegue fazer com esse equipamento. Então é um tubo com uma potência maior, com uma quantidade de miliampere maior, porque ele vai ficar gerando raio-x por um tempo maior. Apesar, né, hoje vocês devem estar utilizando
radiação pulsada. Pulsada, contínua. Ou seja, ao invés de você usar continuamente a radiação, que acaba esquentando o tubo, gerando uma dose desnecessária no paciente, ele dá pulsos de radiação em alta frequência e produz imagem com o mesmo nível de qualidade, com menor quantidade de energia. E ele, vocês viram, é um equipamento totalmente motorizado, né? Já não tem que fazer força. Conseguimos fazer diversas movimentações, né? Então aqui a gente Mostra consegue alguma para nós, Gabi. Utilizar. Bom, então aqui conseguimos fazer toda a elevação da mesa. Isso aqui é legal, gente, porque às vezes o paciente é difícil, né? Cadeira de rodas. Facilitar o paciente, às vezes ele tem que subir numa escada para depois alcançar a mesa, né, de exames. Exatamente. Conseguimos então aqui. Esse é o joystick, esse aqui é o joystick. É o joystick também que a da gente coluna. consegue movimentar. Exato. E aqui, esse é um DR, né? Exato. Esse é um outro detalhe, pessoal. O DR é o acrônimo de Direct Radiography. Então, eu tenho um sensor aqui embaixo onde eu dispenso totalmente o filme. Então, aquela coisa de você colocar o filme no chassi, abrir o chassi, colocar o filme, fechar o chassi, inserir o chassi, tirar o chassi, levar para a reveladora, fixadora e etc. Isso ganha um tempo muito grande. A gente costuma dizer que um DR vale por 2 aparelhos, 2 raio-x convencionais. Então, o DR hoje está muito em alta, não só pela velocidade do processo, a gente vai falar também dos softwares, né, de processamento de imagem, para continuar, para melhorar, otimizar os processos de trabalho. Só um outro detalhe, ó, todo hospital tem indicador de capacidade, por exemplo, ele tem 2 aparelhos de raio-x, isso é capacidade. E tem um indicador de atividade, ou seja, quantos exames de raio-x ele faz por dia, por semana, por mês. E aí, na opção do DR, isso que a engenharia clínica tem que sempre ponderar, é quanto que eu aumento na atividade, consigo aumentar na atividade do hospital. Tá ok? Gabi, tem mais alguma coisa que você acha que assim, tem muita coisa para mostrar, né, gente? Sim, tem muita coisa. Convidar o pessoal para vir conhecer os nossos equipamentos, todas as nossas tecnologias, e também todas as nossas tecnologias são suportadas pelo nosso software de pós-processamento música, que a gente vai mostrar um pouquinho ali adiante, e até mesmo algumas imagens para que vocês possam ver. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, vocês sabem, primeira etapa é o planejamento, definição de necessidades, ver o que tem no mercado disponível. O segundo passo é todas as etapas da aquisição. Elaboração do termo de referência, lançamento no mercado, recebimento das propostas, compra. Depois da compra vem o recebimento, instalação, calibração, ajuste, certificação de qualidade e aí entra o application, o aplicador dos produtos, e agora eu estou aqui com a application Adriana Souza para falar um pouco do Música, que é um software da Agfa, conversa com todos os produtos da Agfa, desde os detetores até os aparelhos de raio-x. Adriana, conta para nós um pouco sobre o Música, as vantagens, o que os usuários percebem quando você vai treinar. Durante a aplicação, a gente mostra todas as funcionalidades do nosso software de processamento de imagem, a forma intuitiva de utilizar o equipamento, e com isso também auxiliamos a adequação de técnica para redução de dose e melhoria da qualidade de imagem. O nosso software traz para a gente essa qualidade com mais contraste, mais brilho, nitidez. Aqui é uma imagem sem o nosso processamento, aqui é a imagem com o processamento música, trazendo muito mais nitidez, contraste e brilho para a imagem. Então aqui na opção Standard seria sem o processamento, é isso? Sem o processamento, uma imagem crua feita aquisição em qualquer outro equipamento que não seja nosso. Tá certo. E essas funções aqui... A gente tem as imagens adulto, pediátrico. O banco de imagens que você já... Que a gente tem pronta para demonstração. E aqui em cada região que você tocar, ele vai demonstrar. Então, ele também já vem preparado para a sua atividade de treinamento, educação, o próprio hospital, para os que tiver que fazer educação continuada, reciclagem. Perfeito. Ele pode utilizar esse tipo de recurso O recurso do Música, ele já está incluso em todos os nossos equipamentos. Então, o nosso usuário faz a aquisição da imagem e o processamento é feito sem intervenção dele. Então, pessoal, vocês viram que a coisa não para de evoluir, não para de desenvolver, e por isso a gente precisa de profissionais como a gente, especializados nos equipamentos e nas tecnologias médico-assistenciais.
Pessoal, a gente acabou de ver o Música, né, que é o software que trabalha com toda a linha de equipamentos, mas tem 2 opcionais, um deles é o Scan XR, que dentro dele vem built-in o Critical Scan, que tem uma função interessante. Ele já faz uma pré-análise e sugere uma possibilidade de diagnóstico, que são esses aqui. Gabi, conta para nós aí. Bom, então na verdade o Critical Scan, ele consegue analisar em exames de tórax se possui alguma patologia desse paciente. Então, as bolinhas que estão em vermelho são as patologias que foram identificadas como urgente, e que esse paciente deve ser encaminhado mais urgentemente para um procedimento, para uma análise ali do médico. Nesse caso, as que estão em vermelho são as prováveis. As prováveis também. Ok. Então, pessoal, existem algumas situações onde a gente não tem o médico radiologista, aquele que vai fazer o laudo, aquele que é especialista nas imagens. E essa função que a gente acabou de mostrar é muito importante, porque o médico que está lá na ponta já recebe um conjunto de possibilidades, de modo que clinicamente ele consegue fechar o diagnóstico com mais exatidão. Facilitou demais a vida do operador, ergonomicamente. Quem já manipulou aqueles antigos puramente mecânicos, é uma dificuldade. Olha só aqui, com uma mão simplesmente, eu consigo fazer uma série de movimentos com o aparelho, tá? E com 2 mãos é muito mais fácil para o operador. Além de ter uma câmera, né, que permite o operador tirar alguns benefícios, não somente aqui nesse painel, como você consegue ver a câmera também no painel que faz parte do console do equipamento. A gente acabou de ver o DR-100S motorizado com a potência de tubo de 40 kW. Agora, esse aqui é o 100E. Ele é menos carregado tecnologicamente, a movimentação do braço não é motorizada e na potência de tubo de 32 kW. Mas a parte de software, gestão de potência, energia, é a mesma qualidade de produto, é o mesmo produto, né? Só que ele é uma entrada um pouco mais básica, mais econômica para você que está planejando aí uma quantidade menor de investimentos. E ele é acompanhado, todos os equipamentos vêm com os detetores, né? Ou seja, isso aqui substitui o filme, acabou com o filme, reveladora, fixadora, cheiro de produto químico no hospital, e daqui a imagem gerada vai direto para o painel de comando, onde é feito toda a parte de processamento, disponibilização para os packs e mandar para onde você quiser mandar, ok? Vamos ver agora um pouquinho mais sobre os detetores. O pessoal que não conhece, né, a gente conhece o raio-x com filme de raio-x. E na mudança tecnológica apareceram os detetores, de modo que você pode, com o seu raio-x convencional e esse tipo de tecnologia de detecção, transformar o seu raio-x, vamos dizer que é analógico, numa imagem digital, que pode ser um primeiro passo antes de você migrar para o DR, como a gente comentou. E agora eu vou pedir para a Fabi aqui falar um pouco mais das características, das vantagens, como que ela percebe, como engenheira biomédica que já trabalhou em hospital, a visão dela sobre esse tipo de recurso tecnológico. Exatamente. Bom, então aqui na Agfa nós trabalhamos com essa parte de detectores digitais. Então podemos ver, nós temos aqui 3 modelos de detectores. Então quando a gente fala do XD10, aqueles detectores menores, né, utilizados para neonatologia. Temos também o XD14, que é o tamanho convencional, mais utilizado nos equipamentos de raio-x. E o XD17, que é o maior tamanho, que seria ali o 43 por 43. Além dos detectores digitais, nós também temos os detectores de mamografia, tá? São detectores para mamógrafos analógicos, compatível com a maioria dos equipamentos do mercado. São placas também em 2 tipos de tamanho, então aqui nós temos os books de 18 e para 24 nós também temos essas opções. Todos os nossos detectores, eles são compatíveis com os nossos softwares de pós-processamento, o Música, para garantir uma melhor qualidade de imagem. E assim, só reforçando a questão da mamografia, né? Porque às vezes você tem um mamógrafo chamado de velho, dos anos 90, etc. Com esse tipo de recurso, você consegue dar uma sobrevida para o equipamento e melhorar bastante a qualidade, a capacidade de detecção, são muito mínimas. Pessoal, esse aí é o Valory, que é o equipamento de entrada, é aquele mais basicão, que se você não conhece, é da área de engenharia clínica ou não, é da administração, dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar os detalhes dessa sala. Você vai precisar de um espaço, não é muito grande, mas aqui é o transformador, normalmente ele fica dentro da sala. Aqui a gente tem a coluna porta-tubo, onde tem o tubo,
o colimador, a mesa de exame, você pode ver o pedal de acionamento ali embaixo, e o book mural, né, para fazer radiografia de tórax com o paciente em pé, e finalmente o vidro plumbífero, que vai blindar as radiações ionizantes, e a workstation, né, a estação de trabalho que vai ser utilizada pelo operador do equipamento. Pessoal, a gente falou do planejamento tecnológico, da especificação, da aquisição, do recebimento, da instalação, e aí tem a questão da manutenção, da operação, do service. E agora eu estou aqui com o engenheiro Ricardo Amaral, com vasta experiência na área médico-assistencial, que é o capitão, o comandante aí de todo o service da Agfa, não somente aqui no Brasil, mas para a América Latina toda, incluindo os países do Caribe. E eu queria que o Ricardo comentasse para a gente sobre, Ricardo, todo gestor de indústria, hospital, tem dificuldades e quer melhorar a sua estrutura de trabalho. Qual foi, assim, uma grande vantagem que você, não sei se foi você que construiu ou que você encontrou aqui na Agfa, nessa função de oferecer serviço, suporte técnico para os engenheiros de hospitais e para os próprios engenheiros da Agfa? Bom, Lúcio, obrigado. Pessoal, é muito importante a pós-venda da Agfa ver serviços como algo fundamental na relação com o cliente, porque depois da compra do equipamento, é com serviços que o cliente vai conviver durante um bom par de anos. E veja, a Agfa ela veio numa construção nos últimos anos, treinando e capacitando nossos engenheiros na fábrica, para que, finalmente, esse ano, construíssemos um centro de atenção para a região Américas no Brasil, onde os nossos engenheiros treinados na manufatura são capazes de suportar toda a nossa rede de atenção ao cliente em língua portuguesa, em espanhol, enfim, são engenheiros localizados na Colômbia, na Argentina, no Brasil, suportando inclusive Estados Unidos e Canadá. Então vejam, o nível de excelência do nosso pessoal para garantir o uptime dos equipamentos é altíssimo e a Agfa, com toda certeza, vai atender a expectativa do seu cliente. Obrigadão, Ricardo. Você sabe que a gente que é da engenharia fica no hospital, quando a coisa para lá, a gente vai para cima e vai para cima mesmo, né? E precisa ver. Que bom que você está aí disposto a enfrentar essa parada aí e bem equipado. Podem Muito contar com a obrigado, Agfa. hein? Pessoal, então depois de tudo isso, desse giro aqui pela Agfa, eu queria pedir para a nossa engenheira biomédica favorita fazer o fechamento, mostrar mais alguma coisa, Gabi, fica à vontade. Exato, obrigada pela participação, pela nossa visita aqui no stand. E além de tudo que o Lúcio mostrou aqui pelo nosso stand, nós também temos o nosso portfólio virtual, onde a gente consegue acessar todas as outras tecnologias que nós possuímos aqui na Agfa, tá? Então convido vocês para visitarem o stand e visualizarem todas as nossas tecnologias. Obrigada, Lúcio, prazer em revê-lo. Imagina. Pessoal, então é isso aí, tá? É uma pequena amostra, uma pequena pitada do que a Agfa pode fazer para você. Se você tiver dúvida, você comenta, faça pergunta, manda dúvida que a gente vai ter o maior prazer em detalhar e explicar, porque nós precisamos de gente que conheça as tecnologias para fazer um bom uso e produzir mais resultados em saúde, que é o que interessa. Então é isso aí, e no mais, aquele super muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!